Como vai, Rondônia? Esta semana nós temos a grata satisfação de receber no estúdio de um rondoniense o Controlador-Geral do Estado, Francisco Lopes Neto, que é servidor público concursado, auditor fiscal, economista e que desde 2016 responde pela Controladoria Geral do Estado, a CGE. A CGE ela trabalha para levar mais transparência dos serviços públicos à população, para que os atos de governo, as políticas públicas tenham mais controle, tenham mais eficácia, que os recursos sejam melhor otimizados e também atua na prevenção e no combate à corrupção, que é um dos temas que mais hoje a sociedade brasileira fala, comenta e se preocupa. Em abril, o ministro Sérgio Moro esteve em Porto Velho e participou do lançamento desse pacote de medidas anticorrupção, que consiste em decretos, em projetos de lei. De abril para cá já são 3 meses. Como que está, Francisco, a implementação desse pacote? Esses projetos de lei estão tramitando na Assembleia ainda. Eu vi que um deles cria o Fundo Estadual de Combate à Corrupção. Essas iniciativas elas vêm somar a atual atribuição da CGE. Então ela vem colocar mais atribuições. CGE tem como atribuição fazer auditoria, fiscalizações, análise de contas, auxiliar o Tribunal de Contas. Após 3 meses já está implementada algumas delas, outras pendentes de aprovação legislativa. Foram lançados 2 termos de cooperação já em vigor, foram lançados 3 decretos e foi noticiado 3 projetos de lei. Em que consiste esse pacote? O primeiro decreto que já está aprovado em vigor desde maio é o que? É a possibilidade de punir empresas envolvidas em prática de corrupção. Então, pessoas jurídicas, não estou falando de pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas que foram envolvidas em práticas de corrupção, fraude ou desvios, elas podem ser punidas pela Controladoria Geral do Estado por meio de um PAR, Processo de Apuração de Responsabilidade, com multas de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual. Existe uma lei federal que já trata de punição de empresas, não existe? Isso, é a Lei 12.846, que não estava regulamentada no estado de Rondônia. Sim. E passou a ser regulamentada. Com essa iniciativa do decreto. Com essa iniciativa do decreto. E essas multas, a ideia é que vá para um fundo, é o Fundo Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção. Imagino que no segundo semestre, no segundo período legislativo agora, que se inicia após o recesso, vai ser cortejado isso daí. O senhor acredita, o senhor tem um cálculo, controlador, sobre quanto que esse fundo poderia arrecadar, assim, uma estimativa para propiciar esse combate à corrupção? Olha, depende muito das penalidades aplicadas. A penalidade da lei anticorrupção, ela foi introduzida pela 12.846 e foi testada na Lava Jato. Então, as grandes empresas que sofreram sanções do Ministério Público, investidas da Polícia Federal e já condenadas seus agentes, elas foram apuradas. Quem faz isso na esfera federal é a CGU. Alguns estados já fazem isso. O pioneiro, e com certa maestria, foi o Espírito Santo, que já teve 15 empresas impedidas de licitar e punidas. Minas Gerais teve algumas, 2, salvo engano. São Paulo teve algumas e Rondônia vai ter. Isso depende muito da penalidade. As penalidades são severas, mas a ideia é que um trabalho bem feito vai retroalimentar esse fundo. Ok. Além das penalidades, advindas da atuação da empresa, que comete algum tipo de ilicitude, alguma coisa incorreta, tem outra fonte de recurso esse fundo, além disso? Além disso, permite a doação da sociedade, entre outras fontes, como as multas da lei de licitação. Não só essas vão para esse fundo. Certo. Também, controlador, foi encaminhado um projeto de lei, ou decreto, eu acredito que seja decreto, sobre o Programa Rondoniense de Integridade. É isso mesmo? Esse decreto, o que dispõe? Antes de falar do Programa de Integridade, que é um projeto de lei, falar das outras ações. Mesmo. Foram 8. Falamos de 2, Uhum. O decreto que permite punir as empresas envolvidas em corrupção e o Fundo Estadual, projeto de lei. O outro decreto que está em vigor é a condição de permanência para cargo de chefia, direção e assessoramento. Ou seja, gerentes, controladores, funções de chefia, direção e assessoramento na área de compras, licitações, orçamento,
planejamento e contabilidade, a partir da nomeação eles têm até 90 dias e já está em vigor para fazer uma capacitação promovida pela Escola do Governo e os órgãos do staff administrativo. Essa capacitação, a pessoa vai ter aula de termos de referência, execução de despesa, fiscalização, gestão de contrato. Caso ela não atinja o padrão mínimo de desempenho, vai ser encaminhado para o gestor para as providências que fizerem necessárias. Veja que não é condição para entrar, mas a condição de alguém que tem um cargo de chefia nessas áreas permanecer. Então, é uma iniciativa muito boa e essa é Made Rondônia pioneira, né? Condição de permanência. Essa já está em vigor. A outra que está em vigor foi a criação do Comitê de Transparência e Governo Aberto, no qual o governo do estado vai se reunir com agentes da CEPOG, CEFIM, PGE, Ouvidoria, indicações do Tribunal de Contas e Ministério Público, se assim quiserem, para traçar diretriz de transparência do Estado. Vale lembrar que esse conselho também tem representantes da sociedade. Esse conselho é muito importante porque ele acaba sendo o órgão consultivo máximo do Estado em termos de transparência. Então, as políticas das transparências, elas podem ser levadas pelos representantes da sociedade. Ainda tem 2 projetos de lei que estão tramitando, que é a lei que cria o fundo. Devem ser aprovados esse ano ainda? A gente tem expectativa que sim. As pautas proativas do Executivo têm tido grande aceitação do Poder Legislativo, da Assembleia. E é importante frisar isso, né? A questão entre Executivo e Legislativo é uma questão que deve ser construída no consenso. E o consenso vem como debate. A estrutura da Controladoria, ela foi criada há mais de 30 anos, tem servidores próprios da Controladoria, do Estado efetivo, muitos foram lotados, outros cedidos, mas hoje ganhou um reforço muito grande do que? De concursados da carreira. Então isso foi muito importante, auditores de controle interno e assistente de controle interno, inclusive para viabilizar essas próprias medidas, né? Então não adianta colocar algo e gerar uma expectativa na sociedade e não ter meio para tanto. Foi tudo bem calculado, de maneira que pudéssemos otimizar nossa mão de obra que tinha e que está por entrar e entrou. Vai agora tomar posse 18 novos concursados, né, da carreira de auditoria e assistente. Somando aos que entraram no ano passado, já é o que? 40% a mais da mão de obra, justamente para implementar esse pacote. E essa força elaborativa é o que vai fazer as novidades que se esperam. Então, um exemplo, o plano de integridade. Sem a nova força não seria possível encaminhar o PL, que é o que está lá na Assembleia, que para mim é a cereja do bolo, né? No qual o secretário de todas as secretarias, as autarquias e fundações, não empresa pública social e economia mista que tem lei própria, elas vão ser obrigadas a aderir a um programa de compliance e integridade, no qual elas vão ter que fazer um programa com algumas diretrizes. A CGE vai chancelar, vai publicar esse programa e vai monitorar o cumprimento. Se os processos estão mapeados, vai ter que fazer no prazo. Tem a responsabilidade definida de cada setor aqui, vai ter que publicar no Diário Oficial. Então, esse plano de integridade, ele prevê um conjunto de metas, conjunto de ações para que cada organismo da estrutura governamental do Estado implante. Exatamente. Tem prazo e tudo mais. Por exemplo, como a CGE lá. A CGE, claro, ela teve que fazer antes, né, certas medidas para até conhecer a implementação para exigir para as demais secretarias. Okay. Exemplo de integridade. Okay. Lá na CGE, toda a agenda do controlador é publicada diariamente. Qualquer servidor, e acima de tudo os meios de comunicação, sabe com quem o controlador reuniu. Seja agente interno, seja agente externo. Então isso é uma medida de integridade. Para evitar o quê? De, por exemplo, reunir com pautas que não sejam, por exemplo, tecnicamente atreladas ao serviço, não faz sentido. Então, tudo que tem afeto ao direito público e à sociedade não tem motivo para não ser feito fora da CGE ou fora da agenda, não é verdade? Sim, sim. Então, isso é uma medida de integridade. Interessante que o nosso internauta continue acompanhando o trabalho da CGE. Para você participar do nosso programa, como Vai Rondônia, mande sua mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Controlador, o programa Estudante Auditor,
que está sendo executado em parceria com a CGE e a Secretaria de Estado da Educação. No que consiste esse projeto, Estudante Auditor? O estudante da escola pública é uma espécie de auditor, é isso? É, isso mesmo. Não só o estudante, mas toda a sociedade faz parte do controle social. O estudante do auditor é uma ação feita em conjunto, termo de cooperação entre CGE e Secretaria de Educação, no qual nós vamos incutir a ideia de cidadania e controle social no estudante. E vai ser um fiscal ativo. Em que consiste? É trabalho de conscientização dos estudantes, vão ser mais de 2.000 alunos envolvidos, no qual esses estudantes vão ser treinados para o uso do aplicativo e eles vão auditar os ambientes da escola. São questionários das mais diversas áreas, alimentação, condições da biblioteca, condições da quadra esportiva. Em que consiste? Cada estudante vai baixar o aplicativo e sair por equipes, no qual ele vai verificar o alimento está com prazo de validade expirado? Se sim, não, tira a foto no próprio aplicativo e encaminha. As cozinheiras estão utilizando, por exemplo, as merendeiras, touca e material de proteção, então vão tirar foto. As quadras estão seguras? Existe alguma coisa que possa ter risco? Sim ou não? Sempre com evidência. Automaticamente isso vai gerar um relatório no qual vai ser entregue ao diretor da escola e os estudantes vão dar prazo para que possa ser tomadas a providência e o diretor vai dar o retorno. E a CGE vai monitorar tudo isso daí. Ao final, nós vamos premiar esses estudantes que participaram da iniciativa. Isso é só o começo de uma revolução no controle. No final, esse relatório é para fazer as correções dos problemas que eles detectaram. É uma iniciativa cidadã, isso é um projeto cidadão, né? E que também faz parte das competências da CGE, com certeza, do estímulo à cidadania. Quantas escolas de Porto Velho estão participando do projeto e ele já está sendo implementado? Já está sendo implementado por etapas. Primeiro foi a assinatura da conscientização dos gestores da educação, a Secretaria de Educação abarcou a ideia e é um entusiasta. Depois foi a assinatura do termo de cooperação, depois foi o lançamento para todas as gerências de ensino, depois foi o treinamento aos diretores da escola e por derradeiro no dia 8 agora, no último dia 8 de julho, tivemos o treinamento dos monitores. E a próxima etapa, voltando às aulas, vai ser o treinamento dos alunos que já vão cair em auditoria. Ao final, esses alunos de 8 escolas da capital, certo? Vão fazer esse relatório que é automático, o próprio sistema faz, é tudo proativo. Esse aplicativo foi desenvolvido pela CGE? Não. O melhor foi isso, sem custo. É um aplicativo desenvolvido pelo MIT nos Estados Unidos, que é um aplicativo que foi utilizado nos Estados Unidos gratuito, tanto na plataforma iOS como Android, no sentido de que detectar os problemas da cidade. Pegamos ele, reformulamos e colocamos em campanha para a educação. Isso é só o começo. Na próxima, nós pensamos auditar transporte escolar. O ônibus veio no dia e no horário certo? Sim ou não? Né? Os ônibus têm, por exemplo, kit de segurança como extintor, o motorista está identificado, olha só, um controle rápido, efetivo, barato e com senso de pertencimento à população. E a tendência é que isso vai virar uma permanência no serviço público. Os internautas têm uma função importante de formar a opinião. É o fato de que o senso crítico do cidadão, o controle efetivo e o monitoramento dos atos e ações públicas, esses são feitos pelos órgãos de controle, mas o cidadão ele tem um papel especial nisso daí. É aquele que sente lá na ponta. E é ele que tem um dever também de denunciar irregularidades e também um dever de acompanhar. Não é só deixar a tutela dos órgãos, mas o cidadão lá na ponta. Isso é um fato que eu gostaria de falar. E o outro é que agradecer o rondoniense, né? O rondoniense ele tem esse papel como instrumento veiculador de trazer conteúdo de qualidade, o que me sinto bastante honrado, né? Para municiar a população para essa opinião tão importante. Então, fora discussão como esse, eu fico bastante contente e eu tenho certeza que qualquer outro convidado vai se sentir bastante lisonjeado, tanto quanto eu. Eu quero agradecer a presença aqui do Controlador-Geral do Estado, Francisco Lopes Neto. É uma honra para o rondoniense ter a sua presença. A gente sabe que é um servidor público de muita qualidade, que tem feito um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, na Controladoria-Geral do Estado, que é um órgão de muita importância, gente, porque a Controladoria ela tem um papel de trazer melhorias para o serviço público, para a gestão pública é muito importante, então interessante que o nosso internauta continue acompanhando o trabalho da CGE.
Para você participar do nosso programa, como Vai Rondônia, mande sua mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Até a próxima!